Eu quero falar sobre um princípio que foi um dos princípios que Jesus mais usou nas parábolas. É um princípio que ele transcende antiga aliança e nova aliança, que é o princípio da semeadura. O tema da mensagem de hoje é o poder da semente. 7 pessoas animadas com a mensagem de hoje. Jesus, vai ser poderoso isso aqui. Eu sei, quando você ouve semente, a primeira coisa que acontece no teu coração é um bloqueio, porque semente normalmente nos leva a pensar em algo que vamos semear, em algo que vamos dar. Mas você ama o tema semente quando estamos falando a respeito de uma semente que se tornou colheita e agora você vai receber. Mas é impossível colher se não estamos semeando. É impossível ouvirmos de Deus respostas se não estamos clamando, porque existe uma dinâmica nos céus e eu quero falar sobre ela nessa noite. Você está comigo? Diga amém. Os céus são reativos. Fala comigo, os céus são reativos. É por isso que uma geração passiva não provoca milagres. Uma fé passiva não ressuscita mortos. Uma fé passiva não move os céus. Uma fé passiva não caminha sobre as águas. A Bíblia fala que Pedro teve uma ideia. Jesus, ele caminha sobre as águas, o mar está revolto, existe uma tempestade. Então Pedro provoca aquele milagre. Ele fala: Senhor, se és tu, me faz ir ter contigo. Então Jesus reage à provocação de Pedro e fala: sim, sou eu, venha. E à medida que a palavra sai da boca de Jesus, um caminho de milagres é construído entre o lugar que Pedro está e o lugar que Jesus está. Mas sabe o que é interessante? Havia mais pessoas no barco. Outros discípulos testemunharam, mas só Pedro vivenciou. Porque o seu milagre não está ligado à tua necessidade. O teu milagre está ligado à sua fé. Se você tem uma fé que provoca milagres, milagres acontecerão. Alguém está comigo aqui? Mas se você é passivo, até para viver milagres, os milagres vão se tornar uma fábula. Tem gente frustrada com Deus, achando que Deus parou de fazer milagres, porque na verdade na sua jornada pessoal você parou de persegui-los ou provocá-los. E é por isso que o que estamos vivendo provoca tantas famílias. É por isso que eu ouço tantos testemunhos de empresários dizendo: pastor, comecei a ser mais ousado, comecei a me mover por fé, as coisas estão prosperando, as portas estão se abrindo. Por quê? Porque estão vendo na igreja uma expectativa que vai além do natural. E é para esse lugar que Deus está nos chamando, para um lugar em que a gente não se move pelo que vê, mas por aquilo que estamos ouvindo de Deus. A gente não se move por aquilo que faz sentido, mas por aquilo que Deus está falando. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Alguém comigo aqui, diga amém. Primeiro princípio sobre semeadura é que a única voz que o seu futuro respeita é a voz da sua semeadura. Olha para mim, só pega no seu celular se você for anotar algo. A única voz que o seu futuro respeita é a voz da sua semeadura. O seu futuro não respeita a voz das suas vontades, que, como as nossas mães ensinaram muito bem, vontade dá e passa. O seu futuro não respeita a voz das suas boas intenções, porque por mais bem intencionado que você possa ser, as intenções não são o que vão te levar para o lugar que Deus preparou. O seu futuro não respeita a voz das suas promessas, porque se você não caminha debaixo de obediência, as promessas não vão se cumprir para você. A gente vê a história de muitos heróis da fé, todos foram obedientes, permaneceram onde Deus falou para permanecer e por causa disso viveram as promessas que Deus fez. Pastor, o que então o meu futuro respeita? A única voz que o seu futuro respeita é a voz da sua semeadura, porque existe um princípio estabelecido por Deus: aquilo que o homem semear, certamente colherá. Provérbios 11:25, parte B desse texto diz que o generoso prosperará e aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Se você semeia alívio hoje, recebe isso em nome de Jesus, você vai colher alívio. Se você semeia generosidade, você vai colher prosperidade. Se você semeia fé, você vai colher milagres. Se você semeia coisas boas, você vai ter uma boa colheita. Se você não semeia nada, você vai ter uma colheita de nada, porque o reino de Deus se move através de uma dinâmica reativa. Você dá um passo, os céus se movem. Você faz um clamor, os céus respondem. A Bíblia diz: clama
a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. A Bíblia diz: aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. E é por isso que nem todo mundo tem uma colheita extraordinária, porque nem todo mundo quer fazer uma semeadura extraordinária. Toda semente fora do comum gera uma colheita fora do comum. Abraão semeia um filho, ele colhe uma bênção geracional. Abraão, a sua descendência, e gerações após gerações estarão debaixo da sua bênção. Tudo que Deus te pede é uma linguagem dos céus para aquilo que Deus quer te liberar. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Existe algo que Deus já te deu, que vai liberar o que Deus te prometeu. Não há nada que Deus te peça para entregar que Ele não tenha te dado primeiro. Ele espera de nós adoração, mas a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Até o desejo de adorá-lo é Ele quem fez. Ele espera de nós ousadia para nos movermos debaixo de uma palavra ou de uma promessa. Mas a Bíblia diz que Ele é aquele que gera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Irmão, Ele é aquele que te dá a matéria-prima, te sustenta durante o processo, e Ele é aquele que faz o milagre. Então a parte mais fácil ficou com a criação. Precisamos crer no que Deus prometeu e nos mover até que se torne uma realidade. Estamos semeando com lágrimas, estamos vivendo processos, estamos sendo esticados por Deus, mas a Bíblia diz que aquele que semeia com lágrima trarão com alegria os seus feixes. Deixa eu liberar algo sobre alguém aqui em nome de Jesus. Por mais que você esteja semeando em tempos difíceis, por mais que algumas sementes você possa estar lançando com lágrimas, a palavra de Deus nos garante que você vai voltar com alegria trazendo seus feixes. Nenhuma lágrima foi esquecida, nenhum clamor foi rejeitado, nenhum esforço está sendo em vão, nenhum gigante veio à toa, nenhum deserto foi sem propósito. Cada semente que você libera debaixo dos céus vai gerar uma colheita sobrenatural. Se alguém crê nisso aqui, pelo amor de Deus, você pode fazer barulho. Jesus. Eu vim aqui nessa noite para te lembrar que você vai viver pela força da tua semente. Não, vou falar de novo e alguém vai pegar isso daqui. Você vai viver pela força da tua semente. Para alguns de nós isso é encorajador, para outros isso é desesperador. Uma semente de nada gera uma colheita de nada. Uma boa semente gera uma boa colheita. Uma semente de alívio gera uma colheita de alívio. Uma semente de honra gera uma colheita de honra. Igreja, olha para mim. Debaixo do céu tudo é uma semente. Abrir mão de estar em qualquer outro lugar para estar na casa de Deus é uma escolha, e a sua escolha é uma semente. Tirar um tempo para ouvi-lo é uma escolha, e a sua escolha é uma semente. Ensinar os seus filhos no caminho é uma decisão, e essa decisão é uma semente. Qual é a colheita? Quando crescerem, não se desviarão dele. Tudo é uma semente. As nossas lágrimas são sementes. A nossa obediência é uma semente. A nossa fé é uma semente. A nossa entrega é uma semente. O nosso servir é uma semente. Sabe uma das coisas que eu mais amo naquilo que Deus está fazendo? É esse exército de voluntários apaixonados que Deus está levantando. Essa é uma expressão de uma igreja saudável. Você está comigo? Você imagina, você está cansado de uma semana de trabalho. Tem voluntários que estão tão cansados quanto você, talvez mais cansados que você, mas não foi impeditivo para eles servirem ao Senhor. Chegaram antes e saem depois. Isso é uma semente. Deus vai multiplicar toda a semente e tudo que você está derramando aos pés dele. Recebe isso em nome de Jesus. Cada semente de oração, cada clamor que você fez, cada tempo que você gastou com ele, cada momento que você tirou para adorá-lo, para ouvi-lo, para senti-lo, para tocá-lo, são sementes e vão gerar uma boa colheita. A Bíblia diz em Tiago: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Eu declaro em nome de
Jesus, ainda em 2024, Deus aumentando a nossa porção de fé, Deus aumentando a tua fome, Deus aumentando a tua sede. Você não vai conseguir dormir sem ouvir algo da parte dele. Você não vai se mover ou tomar uma decisão sem que tenha uma confirmação dele. Você vai se tornar completamente dependente. Você vai dizer: Deus, eu não entro se o Senhor não disser, eu não assino se o Senhor não disser, eu não compro se o Senhor não disser. E essa obediência é uma boa semente que gera milagres. Deus vai te conduzir, Ele vai te direcionar. Você não vai entrar em lugares que não deveria entrar. Você não vai permanecer em lugares que não deveria permanecer. Você vai ter uma jornada assertiva. Você vai se mover em fé e você vai ter sempre uma boa decisão. Alguns vão dizer: ele é um visionário. Outros vão dizer: ele é um empresário extraordinário. Outros vão dizer: ele é um empreendedor fora de série. Você vai dizer: não estou fazendo nada além de caminhar debaixo de uma palavra de Deus. É Ele quem diz, é Ele quem faz, é Ele quem sustenta. Alguém comigo aqui? Jesus, aleluia. Fala comigo: eu vou viver pela força da minha semente. Olha o que Malaquias 3:10 diz: tragam dízimo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Então ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Versículo 11: e impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras no campo não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Paulo, pega isso aqui. Irmão, a semente, uma boa semente lançada numa boa terra, ela gera duas realidades: uma liberação e um impedimento. Olha para mim. Quando você lança uma boa semente, duas realidades são geradas: uma liberação e um impedimento. Você é liberado para prosperar, e o inferno é impedido de te deter. Você é liberado para expandir, e o inferno é impedido de te parar. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Você é liberado para se mover, e o inferno é impedido de te frustrar. Pastor, mas quem vai impedir? O próprio Deus. Versículo 11: impedirei que pragas devorem as suas colheitas. Irmão, guarda isso aqui com muito carinho. 16.500 famílias conectadas. Uau, glória a Deus. Alguém crê que a gente pode tocar 20 mil famílias ao mesmo tempo nessa noite? Alguém crê nisso? Você consegue imaginar que se tem 2 pessoas em cada família, a gente está tocando mais de 32 mil pessoas nesse exato momento? Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe, muitas vezes a gente acha que não está debaixo da bênção de Deus nos impede de florescer ou frutificar, mas nem sempre. Tem gente crescendo sem a bênção de Deus. Tem gente expandindo sem a bênção de Deus. Tem gente enriquecendo sem a bênção de Deus. Mas sem a bênção de Deus, a questão não é se vai acontecer, a questão é quanto tempo vai durar. Jesus fala sobre 2 homens, um constrói uma casa e os alicerces estão sobre a areia, e o outro constrói uma casa em que os alicerces estão sobre a rocha. Ele diz que vem os ventos fortes, ou seja, vem as tribulações, os desafios. A primeira casa, que provavelmente terminou mais rápido e custou menos, não permanece de pé, mas a segunda casa se tornou inabalável. Quando Deus diz que Ele mesmo impedirá que as pragas devorem as suas colheitas, significa que existe uma colheita. Então Deus está dizendo: eu impedirei que seja roubado de você aquilo que você está gerando. Eu impedirei que seja tomado de você aquilo que você está gerando. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Não tem nada pior para alguém que cultiva qualquer tipo de plantação do que uma praga que da noite para o dia pode roubá-la. Mas Deus está dizendo: se vocês forem fiéis e semearem, eu não só vou superabundar a sua colheita, como eu vou protegê-la. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Diga: em Deus eu estou liberado
para prosperar. Diga aí, o inferno é impedido de me deter. Se você crê nisso, diga amém. Sabe, o segundo princípio que a gente aprende aqui em Malaquias é que quando eu libero o que está nas minhas mãos, Deus libera o que está nos céus. Olha para mim, irmão. Eu vou falar sobre vários tipos de semente. Agora eu estou falando sobre recursos, mas a gente vai falar sobre talentos, a gente vai falar sobre posicionamento. Você recebe isso? Diga amém. Quando eu libero o que está nas minhas mãos, eu recebo o que está nos céus. Às vezes o nosso último grande milagre se torna um impeditivo para o nosso próximo grande milagre. Em vários momentos eu fui testado assim. Talvez você já tenha sido também. Talvez você está sendo testado assim. Eu vou te dar um exemplo bíblico de um apóstolo que foi testado dessa forma. A Bíblia diz que Pedro está tentando pescar e as redes estão vazias. Ele está há horas tentando pescar, ele está exausto. Então Jesus aparece para Pedro e dá uma direção, e Pedro lança a rede daquele lado. E essa história você já ouviu milhares de vezes. Então as redes voltam cheias, tão cheias que os barcos quase afundam. Então Pedro recolhe as redes, os pescadores que estavam próximos ajudam ele a trazer as redes para a areia. E aí então, fala comigo, e aí então, Jesus faz um convite para Pedro. Jesus fala: Pedro, a pesca foi maravilhosa, as redes estão cheias, você prosperou, mas eu tenho um convite para você: larga tudo e me segue. Igreja, por que Jesus não convida Pedro enquanto as redes estão vazias? Por que ele espera o milagre acontecer para pedir para Pedro abrir mão do milagre? Por que ele espera Abraão ter um filho para então pedir para Abraão dar um filho? Porque a semente que Deus te pede é uma liberação para aquilo que Deus vai te dar. Guarda isso aqui, é uma linguagem estabelecida por Deus. Ele dá um filho para Abraão. Abraão, você me dá esse filho? Sim, Senhor. Então toma uma descendência por herança. Ele dá uma rede cheia de peixes para Pedro. Pedro, você abre mão dessa rede? Sim, Senhor. Então vem que eu vou te tornar um pescador de homens. Você está comigo? Eu vivi isso em 2022. Deus me deu o green card 7 de fevereiro de 2022. Chega o green card na minha casa. Aí Deus fala: filho, você me entrega esse green card? Sim, Senhor, eu te entrego. Então eu te dou acesso a nações. Eu vou te dar uma voz na nação. Eu vou fazer mais do que você imaginou ou pediu um dia. Porque a linguagem da semente que Deus te pede está diretamente ligada à linguagem da colheita que Deus te dá. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Mas o que muitas vezes reprova a gente? É quando a gente prefere se agarrar ao nosso último grande milagre, e por conta disso a gente deixa de acessar o próximo grande milagre. É como um menino que prefere ficar com o mediano conhecido do que se lançar no extraordinário desconhecido de Deus. Eu já falei isso de púlpito, eu falei isso em Miami, eu já falei isso aqui em Alphaville, e eu falo de novo nessa noite. Se o Senhor me mantiver aqui por 20 anos, eu fico feliz. Se o Senhor me mantiver aqui a vida inteira, eu fico feliz. Se o Senhor amanhã quiser me mandar para Malásia, eu vou amanhã para Malásia feliz, porque eu já aprendi como os céus se movem. Tudo que Ele me pede é inferior àquilo que a próxima estação carrega. Tudo que Deus te pede, vamos, recebe isso em nome de Jesus, é inferior àquilo que a próxima estação carrega. Se Deus te pede uma semente, Ele tem para você uma colheita. Se Deus te pede uma entrega, Ele tem para você algo que você não viu, os seus ouvidos não ouviram, não penetrou no teu coração. É isso que Deus tem para aqueles que amam e caminham debaixo do seu propósito. Levante suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém aqui nessa noite. Eu declaro em nome de Jesus que toda entrega que o Senhor te pediu e você fez, vai resultar numa colheita sobrenatural. Como diz Malaquias, a palavra de Deus nos garante: será tão abundante, serão tantos recursos, será tão grande o que Deus vai fazer, que os seus celeiros não comportarão. Você não terá onde guardar. Então isso vai se escorrer em quem passa próximo, em quem está ao teu lado, em quem caminha perto. A bênção virá sobre você e sobre os seus, e sobre os seus filhos, e sobre os filhos dos seus filhos, e até a 1000ª geração caminhará debaixo de uma colheita superabundante, porque existem árvores sendo plantadas nesses dias. Talvez algumas delas você não vai colher, mas os seus filhos colherão, e os seus netos se abrigarão. Haverá sombra e haverá campos, e eles
serão frutíferos e haverá fartura, e é daqui a algumas gerações eles vão dizer: há muito tempo atrás o posicionamento do meu avô mudou a minha história. Há muito tempo atrás o posicionamento da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó mudou a minha história. Veja, Deus está cumprindo o que prometeu, de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração. Deus está fazendo uma coisa nova. Alguém comigo aqui? Alguém pronto para uma colheita superabundante? Sabe um princípio poderoso a respeito de semeadura? Olha para mim. Deus não vai prosperar a semente que você não semeou. A Bíblia diz: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Tem crente aqui desse lado? Vocês estão comigo? Vou chegar pertinho aqui. A Bíblia diz: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Tem colheitas que você vai colher, Deus vai multiplicar e vai fazer crescer, alguém vai regar, mas você precisa semear. Você precisa dar o primeiro passo, você precisa romper a inércia. Eu não tive uma criação cristã, eu não tive pastores em casa, eu não tive pastores por perto. Eu me tornei o primeiro pastor da minha família, eu consagrei os meus pais ao ministério pastoral. Mas os meus filhos vão poder dizer algo diferente. Por quê? Porque quando o evangelho entrou na minha vida, existe um antes e depois. Não é mais sobre que tipo de criação eu tive, é que tipo de criação os meus filhos vão ter. Não é mais sobre que tipo de história eu vivi, é que tipo de história os meus filhos vão viver. Não é mais sobre uma maldição hereditária que havia, agora é sobre uma bênção geracional que se estabeleceu. Alguém comigo aqui, diga amém. Deus não vai prosperar uma semente que você não semeou. Quero que você saia daqui hoje incendiado para lançar boas sementes. Sementes de fé, sementes de obediência, sementes de honra. Você vai lembrar de alguém aqui que você foi ativado, você vai mandar uma mensagem: cara, passando só para te honrar, obrigado. Pai, passando só para te dizer, te amo. Mãe, obrigado por não ter desistido. Você vai dar uma semente de alívio para alguém: cara, pensei em você, me manda o seu pix aqui. Você vai ver alguém no sinal, você vai se mover com generosidade. Não é sempre que a gente pode, não é sempre que eu consigo, mas se você puder, faça. A Bíblia diz que aquele que dá ao pobre e empresta a Deus. Vou botar entre aspas e com muito zelo que eu vou falar. É o único momento que a Bíblia fala a respeito do Criador ficando em débito com a criação. Aquele que dá ao pobre e empresta a Deus. Libere boas sementes. Quando seus filhos estiverem dormindo, libere a semente sobre eles. Abençoe. Filho, você vai ser uma bênção. Filho, você vai ser poderoso na terra. Filho, você vai caminhar em lugares que papai não caminhou. Você vai ver coisas que papai não viu. Você vai ser poderoso em Jesus. Não há quem possa te resistir. Você vai caminhar debaixo da força do Senhor. Filho, você vai se tornar um homem de Deus. Filha, você vai se tornar uma mulher de Deus. Os seus filhos e os filhos dos seus filhos estarão debaixo de uma bênção, porque você carrega uma promessa e ela vai se cumprir. Sabe, a palavra de Deus diz que aqueles que gostam de usar da boca comerão dos seus frutos, porque aquilo que falamos também é uma semente. Precisamos falar mais de futuro do que de passado. Precisamos falar mais de promessas do que de problemas. Precisamos falar mais sobre os céus do que sobre a terra. Alguém está comigo? Diga amém. Porque sementes liberam acesso. Você pode declarar isso? Diga: sementes liberam acesso. Diga: sementes liberam favor. Faz sentido para alguém? Sabe outra característica impressionante, poderosa sobre semente? É que toda semente é uma promessa. Toda semente é uma promessa. Mas toda promessa fala de potencial, não é algo que de fato está disponível agora. Então imagina que você tem uma mão cheia de semente, você tem uma mão cheia de promessas. Existe um potencial explosivo na semente que Deus te deu. Mas a semente ela só se torna
poderosa quando ela morre. É interessante porque a Bíblia diz que no ventre de Maria foi gerada uma semente incorruptível. Uma mulher virgem está gerando o próprio Filho de Deus, e só quando essa semente morre, a redenção está disponível. Se ele fosse poupado como Pedro Rabassuque Nabassai, você vê como é que é o cansaço? Errar Pedro é brincadeira. Jesus é a minha semente, eu estou exausto, mas eu estou derramando tudo que eu tenho enquanto eu posso. Pega isso aqui. Mas eu quis também falar como Pedro propôs, é quase que um... Se Jesus tivesse aceito aquilo que Pedro propôs, a redenção teria sido abortada porque a semente não foi enterrada. Pedro diz: de forma alguma permitiremos que você seja vendido, de forma alguma. Pedro, quando vê um soldado romano vindo na direção de Jesus, ele saca a espada, decepa a orelha daquele soldado. Pedro, sem saber e por um zelo extraordinário, está impedindo que uma semente incorruptível morra na terra. E se aquela semente não morresse na terra, a redenção não seria liberada dos céus. Toda semente que você come, toda semente que você esconde, e toda semente que você guarda é uma promessa que poderia ter se cumprido, mas não vai se cumprir. Porque semente boa é semente enterrada. As orações que você poderia ter feito e não fez, as canções que você poderia ter escrito e não escreveu, as ofertas que você poderia ter derramado e não derramou, o tempo servindo ao Senhor que você poderia ter servido e preferiu não servir, aquela palavra de ânimo que poderia ter enviado para alguém e não enviou, aquele abraço que você poderia ter dado e não deu, aquela palavra para encorajar alguém que você poderia ter encorajado e não encorajou. Essas sementes, elas não vão gerar nenhum fruto, elas foram abortadas, elas foram esquecidas. Mas toda palavra que você libera, toda semente que você enterra, toda boa ação que você faz, alguém comigo aqui, todo clamor que você apresenta ao Senhor, toda oração que você faz em secreto, a Bíblia diz que elas gerarão frutos, e o Senhor vai impedir que o inferno roube de você a colheita. A Bíblia diz que aqueles que buscam a Deus em secreto, o mesmo Deus que nos ouve em secreto nos recompensará. Há uma recompensa para o teu secreto, há uma recompensa para a tua renúncia, há uma recompensa para a tua entrega, há uma recompensa para a tua obediência, há uma recompensa para a tua honra, há uma recompensa para a tua fidelidade, há uma recompensa para aqueles que caminham em fé. Alguém comigo aqui em nome de Jesus, diga amém. É um princípio. Toda semente é uma promessa. João 12:24 diz assim: eu digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. João está dizendo: se uma semente de trigo está nas suas mãos, é um potencial de uma colheita extraordinária, mas se ela é lançada na terra e morre, dará certamente muitos frutos. Tem um texto na Bíblia que eu amo, se eu não me engano está em Salmos. A Bíblia diz assim: por acaso o Senhor não recolhe cada uma das minhas lágrimas no seu odre? A Bíblia está dizendo: você acha que as minhas lágrimas estão sendo derramadas em vão? Não, o Senhor toma nota de cada uma delas. Porque para o céu, lágrimas dos justos são como semente. Para os céus, a nossa oração é como uma semente. Para o céu, a nossa renúncia é como uma semente. Vemos José governando no Egito, vemos José vivendo a promessa, mas muita renúncia foi semeada até o dia em que Deus o exaltou. Muitas coisas foram semeadas. Ele foi fiel no pouco, ele foi resiliente no pouco, ele foi esquecido pelos irmãos, ele foi vendido pelos irmãos. Não havia mais capa colorida sobre o seu corpo, não havia mais proximidade com o seu pai, não havia mais liberdade. Ele foi feito escravo, mas a Bíblia diz que durante todo o processo, enquanto a promessa ainda não se cumpria, José continuava semeando obediência. Ele poderia ter caído com a mulher de Potifar, ele poderia ter dado outras brechas,
flechas, ele poderia ter utilizado de artifícios, mas José continua semeando. E a Bíblia diz que um dia ele é lembrado e ele é levado até Faraó, e naquele dia ele recebe um anel que significa poder e autoridade, sandálias são colocadas nos seus pés, vestes de governo são colocadas sobre o seu corpo, e ele dorme como governador de uma nação poderosa na terra. Irmão, as pessoas olham para a nossa colheita e acreditam que as coisas aconteceram do nada, mas de repente leva muito tempo para acontecer. Alguns vão dizer: André, de repente Lagoinha Alphaville cresceu, de repente o seu ministério se expandiu. Não, irmão, de repente leva muito tempo para acontecer. Teve muita semente sendo lançada com lágrimas lá em 2021, enquanto a gente estava gerando uma criança no meio de uma pandemia. Teve muita lágrima sendo lançada como semente quando em 2020, 2019, Kezinha estava grávida do Benício e a gente estava plantando igreja, sendo despejado e morando de favor na casa de membros da igreja. Teve muita semente liberada com lágrima lá em 2017, quando eu estava usando fralda num CTI, lutando para o meu coração não parar de bater com uma endocardite bacteriana aguda. Teve muita lágrima sendo liberada com fidelidade e obediência, crendo que mesmo com uma bipolaridade gestacional da Kezinha, ela sairia daquele quadro e Deus restauraria a nossa sorte. Então, de repente, 2022, Deus abre os céus, cruzadas em várias cidades, uma igreja crescendo, se expande norte, sul, leste, oeste, mais de 16 mil famílias conectadas, e alguém vai dizer: de repente, você vai declarar: não, de repente levou muito tempo para acontecer. Alguém comigo aqui? Jesus. De repente Davi assumiu o trono. Não, um menino foi feito rei porque Deus olhou para a entrega dele para proteger o rebanho do pai, e deve ter pensado: se ele coloca a vida em risco para proteger algumas ovelhas, o que ele não faria para proteger o meu reino? Abraão de repente se torna pai da fé. Não, ele saiu de perto do seu pai para décadas depois se tornar pai. E quando ele está disposto a entregar o seu único filho, Deus o fez pai de multidões. Daniel de repente se torna um homem sábio na Babilônia. Não. Foi coagido, confrontado, perseguido. Nem Jesus viveu o que viveu de repente. Foi gerado no ventre de uma mulher, aprendeu a falar, engatinhar, caminhar, aprendeu sobre a lei, como de costume ia no templo, na sinagoga. Depois se levanta e começa a ensinar. Aprendeu um ofício, era um homem de dores, era um homem comum, não havia beleza ou formosura nele, diz a palavra, nada que nos atraísse. Era um homem de pés machucados, de mãos calejadas, de rosto queimado de sol. Não foi mimado por Deus, não tinha uma comitiva angelical. Eu tenho mais suporte hoje com a produção e voluntários da igreja do que Jesus teve em todo o seu ministério. O que você tem hoje como conforto no seu carro ou na sua casa é infinitamente melhor do que tudo que Jesus experimentou enquanto se movia em meio a desertos. Ele comia pão e ele andava no meio do deserto. João Batista, a voz que clama no deserto, preparou o caminho para Jesus, comia mel silvestre, gafanhotos. Eram homens marcados, eram homens que não eram como foram pintados no período da Renascença, que pareciam mais com os artistas que pintavam do que com o próprio Cristo. Não tinha olhos azuis, não tinha cabelos claros, não tinha uma pele branca. Não, ele era alguém marcado debaixo do sol. Ele era alguém marcado pelos desafios da terra. Ele foi tentado e não foi encontrado nele nada que pudesse condená-lo. A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Ele foi obediente até o fim, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. A Bíblia diz que ele está próximo de entregar o seu espírito. Ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade, não a minha. E a Bíblia diz que o Pai teve prazer em moê-lo, porque havia pecado e juízo sobre ele, havia o jugo de toda a criação sobre ele. Então Jesus semeou obediência até o fim. E a Bíblia diz que de repente, ao terceiro dia, mulheres vão levar especiarias para colocar sobre o corpo morto de Jesus. Elas chegam diante do sepulcro, a pedra está aberta, e elas se espantam. O corpo não está lá, Jesus não está lá.
e elas ouvem algo glorioso. Os anjos perguntam: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Não, irmão, se eu fosse você, eu já estava celebrando no meu lugar, porque a Bíblia diz que de repente se ouve um som. Jesus ressuscitou. Há um novo som dos céus, há um novo som na terra. Há alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia. De repente, fala comigo, de repente, leva muito tempo para acontecer. De repente, o Filho de Deus ressurge da morte. De repente, aquele casamento que estava a um passo do divórcio volta a florescer. De repente, aquele filho que saiu de casa, tinha problema com drogas, foi liberto, sem sequelas. Eu estou profetizando, e se esse é o seu desafio, toma posse em nome de Jesus. De repente, aquela empresa à beira da falência começa a prosperar. De repente, um novo contrato acontece. De repente, uma nova porta se abre. De repente, provisão surge. De repente, alguns vão dizer: mas foi do nada, foi de repente. Não, de repente leva muito tempo para acontecer. Semei com lágrimas, e agora com alegria estou trazendo os meus feixes. Não desanimei na fé, não reclamei, eu só permaneci. E de repente, Deus fez acontecer o que me prometeu há tempos atrás. Feche teus olhos, recebe isso em nome de Jesus. Profetizo sobre você e sobre a sua casa. Um tempo de surpresas de Deus. Um tempo de colheitas de sementes antigas, algumas que você semeou e nem sabia que estava semeando. Talvez coisas que você fez ou deixou de fazer, renúncias que você fez, entregas que você fez, lágrimas que você derramou, orações que você fez, clamores que foram ouvidos da tua casa e do teu lugar secreto. Talvez algumas delas você tenha esquecido, os céus não se esqueceram. Talvez algumas delas você tenha se esquecido, Deus não se esqueceu. Ele estava lá no seu dia mal, Ele viu o teu choro, Ele viu a tua humilhação, Ele viu o que você passou. Ei, Pai, Ele viu quando você queria comprar algo e não tinha como comprar, quando você precisava suprir algo e não tinha como suprir. Ele viu o seu nó na garganta em ter que ouvir algo que como provedor te afrontava a não poder realizar. Ei, mãe, Ele viu o seu abandono, Ele viu os seus desafios. Ei, você que passou por desafios, talvez você em algum momento enfrentou faltas, talvez em algum momento tribulações. Você que é mulher e não consegue gerar, você que coloca a mão no teu ventre e ora por isso e ainda não se realizou, você que está aqui clamando pela cura de alguém que você ama. Eu vim aqui para declarar que o de repente de Deus está disponível para aqueles que não desanimam, para aqueles que permanecem. Você vai continuar fiel, você vai continuar crendo, você vai continuar confiando, e aquilo que Deus disse que vai acontecer, eu vim aqui declarar e te lembrar que no céu já aconteceu. E de repente vai se ouvir uma boa nova, de repente vai se ouvir uma boa notícia. O filho que estava longe voltou, a empresa que estava quebrando ressuscitou, o ministério que estava paralisado foi ativado, aquilo que havia sido esquecido está sendo relembrado. Deus está fazendo uma coisa nova. Se você crê nisso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, lançar sementes tem a ver com entrega, mas estabelecer raízes tem a ver com espera. Segundo a OMS, somos a geração mais ansiosa que já passou pela terra. Olha para mim. Nunca nenhuma geração teve tantos desafios emocionais derivados de ansiedade como a nossa. Uau, 19 mil famílias online, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Glória a Deus. Uau, mais de 40 mil pessoas conectadas aqui nessa noite. Isso é um estádio. Quantos creem que em algum momento os números do online serão os números do físico?
E os números do online serão 5 vezes mais do que aquilo que já estamos vivendo. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Quantos creem? Vamos, profetiza junto comigo. Vamos ligar na terra e no céu. Eu vejo uma igreja que toca a cidade, uma cidade que toca nações. Eu vejo um celeiro de avivamento e o epicentro de uma onda em que o frescor do novo de Deus vai ressuscitar sonhos antigos. Eu vejo pessoas se movendo de outros estados, mudando geografia para viver igreja. Eu vejo empresários abrindo mão de realidades para viver igreja. Eu vejo ministros vivendo uma nova história e abrindo mão daquilo que faziam e operavam e funcionavam para novamente se moverem debaixo de um mover genuíno e viver igreja. Eu vejo uma igreja gloriosa, eu vejo uma igreja que se move em dons, eu vejo uma igreja madura no profético, eu vejo uma igreja que tem temor quando fala a respeito de uma palavra de Deus. Eu vejo uma igreja que liga na terra aquilo que os céus chancelam. Eu vejo uma igreja que não tem medo de nada a não ser temor do Senhor quando Ele fala. Eu vejo uma igreja que se move e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio, glória a Deus. Declara comigo, diga: lançar sementes tem a ver com entrega, mas estabelecer raízes tem a ver com espera. Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos. E aqui vem uma condicional: se não desanimar. Olha para mim, irmão. Tem muitos pastores que começaram bem, mas desanimaram e não viram aquilo que colheriam. Tem muitos casais que começaram bem, mas não terminaram bem porque desanimaram no meio do caminho. Jornada da fé não é sobre como começa, é sobre como termina. Você pode começar bem e terminar mal, mas você pode começar mal e terminar bem. A Bíblia diz, eu quero profetizar sobre alguém. Levante suas mãos e recebe isso. Você não vai se cansar de fazer o bem. E no tempo certo, você vai colher, porque você não vai desanimar. Você recebe isso? Diga amém. Sabe outro princípio poderoso da semente? Eu preciso correr. Alguém consegue ouvir por mais 5 minutos essa mensagem? De verdade, alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa noite? Pastores, não me deixem sozinhos. Voluntários, apaixonados, intercessores, tem algum incendiário aqui nessa noite? Sabe o princípio poderoso da semente? É que a semente sai da sua vida, ela sai da sua mão, mas ela não sai da sua vida. Você abre mão da semente por um tempo, mas essa semente ela vai gerar uma colheita que vai te perseguir ao longo da tua jornada. Porque toda boa semente gera uma colheita que é geracional. Para pensar. Você lançou uma semente, uma árvore frutífera foi gerada. Ela não morre quando você morre. Você consegue imaginar? Vamos imaginar que alguém comprou uma fazenda, um rancho, e ele foi lá plantando várias árvores frutíferas. Aí daqui a 60 anos, 80 anos, esse cara morreu. Você vai lá no dia seguinte, as árvores continuam lá. Seus filhos vão falar: eu lembro que papai gostava de sentar debaixo daquela sombra. Eu lembro quando a gente ia lá e pegava a amora naquele pé. Eu lembro quando eu brincava naquele pé de manga. Faz sentido? Você está comigo? Porque por mais que a semente seja frágil, depois que ela se torna uma árvore frutífera, ela não é arrancada quando você é arrancado. Uma geração depois de você vai continuar colhendo frutos daquilo que você semeou nesses dias. E é isso que eu quero profetizar sobre você. Se você recebe, levante suas mãos. Salmo 112 diz assim: aleluia. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e tem um grande prazer nos seus mandamentos. Os seus descendentes serão poderosos na terra. A geração dos justos será abençoada. Grande riqueza há na sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Tudo irá bem ao que empresta generosamente e com justiça conduz os seus negócios. Certamente o justo jamais será abalado, e para sempre se lembrarão dele. Não temerá mais notícias, o seu coração está seguro e nada temerá. No final verá a derrota dos seus adversários
distribuiu generosamente aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder será exaltado em honra. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? 2 Coríntios 9:10 diz: porque aquele que supre a semente ao que semeia e o que dá pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E aqui está o último princípio que eu quero compartilhar, e eu vou terminar essa mensagem. Vocês são incríveis. Eu vou até fazer de novo para ficar mais bonitinho. Samuel, que é carente, ele ama isso, né? Ele fala: eu vou terminar a mensagem. Vou na tua hoje, Samu. Alguém, pega o celular. Só para Deus te exaltar, pega o seu celular e eu vou filmar com o seu celular para postar no meu stories depois. Pega o celular, bota na câmera aí. Vamos fingir naturalidade, tá, gente? Só tem 19 mil pessoas online assistindo. Tá filmando? Amém, gente? Eu preciso terminar essa mensagem. Eu só tenho mais 10 minutos. Vocês são incríveis. Vocês são muito espontâneos. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, Samuca, vamos! Último princípio. Pega isso aqui. Ainda bem que eu vi, Jesus. Último princípio. Cara, isso é muito poderoso. A Bíblia está dizendo que Ele dá semente ao que semeia e Ele dá pão ao que come. Olha para mim, pega isso aqui, deixa isso entrar em você. Deixa esse princípio se revelar para você. Deus dá o pão ao que tem fome e a semente ao que semeia. O que é o pão ao que tem fome? É uma necessidade básica. E tem gente que se move em fé a partir dessa realidade. Você só quer o básico para sobreviver. Existe uma teologia pautada nisso, inclusive. Tem pessoas que não querem governar na terra, não querem liderar na terra, não querem viver milagres na terra, só estão esperando o Maranata, hora vem, Senhor. Aguardamos ansiosamente a volta do nosso Rei, mas enquanto isso não acontece, temos um comissionamento: seremos poderosos na terra para a glória de Deus. Você está comigo? A Bíblia está dizendo que Ele dá pão ao que come, mas semente Ele não dá para qualquer um, Ele só dá para quem semeia. Talvez essa seja a resposta, pelo motivo pelo qual você fala: Senhor, por que parou? Porque tem muita gente que começou bem e parou, tinha recursos e parou, a empresa começou a crescer e parou, o ministério começou a florescer e parou. Eu conheço muitas pessoas que começaram a receber boas sementes e semearam, mas em algum momento falaram: eu acho que já é suficiente. E aí as sementes pararam de vir. Por quê, pastor? Porque Deus dá a semente ao que semeia. Você quer criar um impedimento do fluir de Deus na tua vida? Para de derramar aquilo que Deus está derramando sobre você. Por que nos últimos meses, todo sábado de madrugada, mesmo exausto, é o momento que eu paro para gerar a palavra do domingo seguinte? Por que Deus sempre tem trazido uma palavra fresca e uma revelação e algo que está tocando a igreja? Porque Ele me dá e eu derramo. Ele fala comigo e eu falo com você. Ele aponta algo para mim e eu aponto para você. Deus me mostra algo sobre o futuro e eu compartilho com você o que eu vi de Deus. Então, enquanto eu estou semeando as sementes que eu recebo, Deus está aumentando o tamanho das sementes. Ele está expandindo o tamanho dos celeiros. Por que aquele que é generoso, a Bíblia diz em Provérbios 11:25, ele prosperará? Porque Deus quer prosperar ainda mais aqueles que não retêm para si aquilo que Deus está confiando para outros. Deus vai te dar, mas não é só sobre você. Deus quer prosperar a tua casa, mas não é só sobre você. Deus não escolheu você no meio de uma geração e falou: deixa eu mimar aqui o meu filho, deixa eu dar o melhor carro, a melhor casa, a melhor escola, deixa eu encher ele de presentes. E isso é maravilhoso, mas não é só sobre você. Os seus recursos precisam também carregar um propósito. Você precisa ajudar uma criança que não tem pai, você precisa semear numa igreja que você se alimenta,
você precisa ser generoso com pessoas próximas, porque a Bíblia diz que aquele que é generoso, ele prosperará, e aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Então você pode ser aquele que só quer de Deus o pão porque tem fome, mas você também pode ser aquele que recebe de Deus mais sementes porque semeia. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então vamos ler esse texto, 2 Coríntios 9, desde o versículo 6, diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Versículo 7, então cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada. Recebe isso em nome de Jesus. Deixa eu profetizar a palavra sobre você. Versículo 8: e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu e deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Versículo 10: porque aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Então vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resultará em ação de graças a Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Fica de pé no seu lugar, eu quero ministrar sobre você. Sabe, é chegado um tempo de colheita superabundante. É chegado um tempo de Deus alargar celeiros. É chegado um tempo de Deus nos surpreender. Nós vamos colher o que semeamos. E a palavra de Deus fala a respeito de trabalhadores da última hora que colhem até aquilo que não foi semeado. Talvez exista uma bênção daquilo que os seus avós semearam, talvez algo que os seus pais semearam. Eu não sei de onde veio, mas eu quero declarar que você e a sua casa colherão nos próximos meses frutos que não serão retirados, bênçãos que não serão removidas, palavras que não serão esquecidas ou anuladas. Eu declaro em nome de Jesus um tempo de transbordo, um tempo de expansão, um tempo de multiplicação. Deus vai te dar novos sonhos, novas visões, e o mesmo Deus que vai gerar em você o querer, vai também gerar o efetuar. Você não vai ser alguém que tem só boas ideias, não. Você vai se tornar um realizador. Aonde você colocar as suas mãos, vai prosperar. Aonde você colocar os seus pés, lhe será dado por herança. A palavra de Deus diz: pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra como a tua propriedade. Eu declaro em nome de Jesus um tempo de abundância de Deus sobre a igreja de Jesus. Uma igreja gloriosa, uma igreja generosa, uma igreja que se move, uma igreja que expande. Eu declaro uma nova porção de unção criativa liderada sobre você. Eu declaro força de Deus, bom ânimo. Você vai caminhar e não vai se cansar. Você vai voar alto como águia e vai ver dos céus aquilo que Deus está preparando para você e para sua casa na terra. Você e a sua casa em Deus serão inabaláveis. As palavras do inferno não poderão deter as promessas de Deus. Você vai correr e não vai se cansar. Você vai se mover e não vai desanimar. Você vai em busca do que Deus te prometeu, e aquilo que Deus disse que vai acontecer, creia, no céu já aconteceu. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.